Eu queria falar um pouco sobre o hierofante, essa figura misteriosa que iniciava os chamados neófitos, aqueles que se candidatavam a conhecer os mistérios, os iniciantes que se pretendiam ser iniciados. O hierofante, ele é um guia espiritual. Quando eu digo um guia espiritual, eu não excluo essa dicotomia que nós fizemos e que a origem é o pensamento grego entre corpo e alma. Então, o hierofante, ele facilitava, criava os momentos, as experiências em que o neófito mergulhava para experimentar a sua experiência pessoal. Isso é importante, né? Não é a experiência do hierofante que o neófito vai viver. O neófito vai viver a experiência dele, mas a experiência do hierofante propicia que o neófito, que é aquele que se candidata a conhecer o inconsciente, conhecer os mistérios do inconsciente, possa fazer a sua experiência com relativa segurança, considerando-se que o inconsciente, nele, há todos os nossos impulsos, dos mais luminosos até os mais terríveis. Então, há uma necessidade de um guia, de uma voz interna, um mestre interno, um hierofante, portanto, que nos fale fora e dentro de nós. Pode ser fora. Geralmente, no início é fora. E depois o hierofante ganha vida interna. E ele surge então como um guia interior que fala com o herói, que conversa com o herói, que aconselha o herói, que faz ele perceber as nuances perigosas de navegar durante a noite na escuridão. Mas, por outro lado, é justamente os olhos do coração que olham na escuridão, portanto, enxergam na escuridão. Esse é o objetivo do despertar, esse é o objetivo do rito iniciático, né? É poder enxergar aquilo que nosso olhar profano, nosso olhar cotidiano, nosso olhar ordinário, nosso olhar comum não é capaz de perceber. Mas quando alguma coisa em nós, esse grande olho interior, esse self, esse mestre interior, este hierofante desperta em nós, nós despertamos juntos com eles, ou com ele. Nós despertamos junto com ele. Então, o hierofante é essa pessoa que aparece na tua vida e leva você a experimentar coisas que você nunca experimentou. Sempre tem uma fronteira de perigo em tudo isso. No entanto, atravessar a rua também é muito perigoso, porque podemos morrer atropelados, né? Podemos também andar de carro e alguém bater no nosso carro, ou o carro ter algum problema. Ou seja, a vida é perigosa, né? Então, aí também há um perigo, aí também há uma necessidade de atenção, né? Atenção é observar cada sequência de realidade que nos alcança. Então, o hierofante é aquela pessoa, pode ser o analista, pode ser o namorado, pode ser o amigo, né? Pode ser a amiga, pode ser a namorada, né? Pode ser a analista. O hierofante é aquela pessoa que te acompanha na tua jornada interior, que obrigatoriamente, neste caso, precisa ser uma jornada com tribulações. Não significa que seja com sofrimento, significa apenas que tem que ser com tensões, porque se trata de conhecer um reino novo, não integrado à consciência. Então, a experiência do hierofante, externa e interna. Externa enquanto alguém que orienta, porque também fez a sua jornada interior, porque também teve alguém, né, que funcionou como hierofante. E depois a internalização desse objeto externo, transformando-se em objeto psíquico, porque esse objeto psíquico já existe em nós.
mas ele precisa ser estimulado, e geralmente esse estímulo não é obrigatório, mas geralmente esse estímulo vem do mundo externo. Não é obrigatório que venha. Alguém pode ter um mestre interior sem que nunca tenha precisado de um mestre exterior para evocar o mestre interior e depois consolidar como mestre interior. Mas geralmente funciona assim. Um analista, o sacerdote, por exemplo, né, que tem um dote sagrado, deveria ser essa pessoa, né? Quando você recebe pessoas com pânico, com depressão, né, você precisa obrigatoriamente enxergar na escuridão na qual o indivíduo se encontra e não enxerga. Então o processo é enxergar a escuridão. Ao enxergar a escuridão se dissipa, porque ela é uma dificuldade do ego e não do self. A escuridão é uma dificuldade do ego e não do self. Há luz no self, ou há uma escuridão luminosa, ou uma luminosidade escura. Aí os paradoxos, só os paradoxos podem dar conta dessa estrutura psíquica que nós chamamos de self, mestre interior ou hierofante. Invoquemos, portanto, o nosso anjo da guarda, aquele que nos protege, aquele que nos orienta. Proteger não é impedir o indivíduo de fazer a experiência que ele precisa fazer, senão esse indivíduo se tornaria uma criança dentro de uma redoma, sem nunca ter conhecido o mundo. Proteger significa orientar com sussurros, né, sensatos, ainda que tais sussurros do anjo da guarda nos alcance só depois de nós termos cometido a transgressão, onde efetivamente deveríamos transgredir. Então, coloquemos também na mandala do processo de totalidade e de individuação as nossas derrapagens, né? Os nossos tropeços, né? Os nossos pecados, né? Que em grego se diz hamartia, né? Que significa o erro de avaliação. Nós erramos a avaliação e por isso cometemos um tropeço, né? Mas esses tropeços constituem também a nossa iniciação, porque é através do sofrimento provocado por esses tropeços que nós então meditamos, refletimos e conseguimos assim, dessa forma, pela experiência, não teoricamente. A vida não é teórica, a vida é prática. Pela prática conseguimos então alcançar cada vez mais o nosso processo de individuação. Evoque e invoque o seu mestre interior, né? Ele está dentro de nós. Não é isso que o Rabi diz? O meu reino está não entre vós, mas dentro de vós.